Olá! Estamos na terceira aula da disciplina de Filosofia e Lógica e neste encontro nosso objetivo será o de compreender a evolução da filosofia através dos principais períodos da sua história, além de identificar algumas das principais disciplinas ou ramos da filosofia e reconhecer o seu desdobramento em vários campos de conhecimento. Convido a você a acompanhar conosco a evolução histórica da filosofia e suas principais ramificações. Bons estudos! Olá! Nesta aula, veremos que o estudo da história da filosofia não pode substituir o estudo da filosofia propriamente dita, mas é um auxílio precioso para compreendermos como as diversas correntes filosóficas desenvolveram-se no tempo e chegaram a determinadas conclusões. Além disso, temos que entender os diversos ramos que constituem a filosofia enquanto disciplina sistemática. A partir do seu nascimento e ao longo dos séculos, a filosofia teve um conjunto de preocupações, indagações e interesses que são peculiares de cada época e de cada filósofo. Examinaremos brevemente os conteúdos que a filosofia apresentou no decorrer de 25 séculos. Comecemos pela filosofia antiga. A história da Grécia costuma ser dividida pelos historiadores em 4 grandes fases ou épocas. Na Grécia Homérica, que corresponde aos 400 anos narrados pelo poeta Homero em seus 2 grandes poemas, Ilíada e Odisseia. Na Grécia Arcaica, ou dos 7 sábios, que vai do século 7 ao século 5 a.C., quando os gregos criaram cidades como Atenas, Esparta, Tebas, Megara, Samos, entre outras, e predomina a economia urbana baseada no artesanato e no comércio. Na Grécia Clássica, nos séculos 5 e 4 a.C., quando a democracia se desenvolve, a vida intelectual e artística entra em apogeu e Atenas domina a Grécia com seu império comercial e militar. E por fim, na época helenística, a partir do final do século 4 a.C., quando a Grécia passa para o poderio do Império de Alexandre da Macedônia e depois para as mãos do Império Romano, terminando a história de sua existência independente. Este período inicia no final do século VII e termina ao final do século V a.C., quando a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Os principais filósofos do período pré-socrático foram o da escola jônica, assim chamada por ter florescido nas colônias jônicas da Ásia Menor. A escola jônica também é a primeira do período naturalista, preocupando-se os seus expoentes em achar a substância única, a causa, o princípio do mundo natural, múltiplo e mutável, physis. Os mais conhecidos filósofos desta escola são Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Outros filósofos de muita importância desse período pertenciam à escola eleata, como Parmênides e Zenão, além dos filósofos da escola da pluralidade, como Empedócles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. O período socrático ou antropológico, que vai do final do século V até o final do século IV, quando a filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas. Em grego, antropos quer dizer homem, por isso o período recebeu o nome de antropológico. O principal representante dessa fase da filosofia foi Sócrates. Ele nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 470 a.C. Ele foi influenciado pelo conhecimento de um outro importante filósofo grego, Anaxágoras. Seus primeiros estudos e pensamentos
discorrem sobre a essência da natureza da alma humana. Conhecemos seus pensamentos e ideias através das obras de seus dois grandes discípulos, Platão e Xenofonte. Infelizmente, Sócrates não deixou por escrito seus pensamentos. É no período sistemático, que vai do final do século IV ao final do século III a.C., que a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado sobre a cosmologia e a antropologia, interessando-se, sobretudo, em mostrar que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento e de suas demonstrações estejam firmemente estabelecidas para oferecer os critérios da verdade e da ciência. Foi no período helenístico ou greco-romano, do final do século III a.C. até o século VI d.C., que já alcança Roma e o pensamento dos primeiros padres da Igreja, que a filosofia se ocupa, sobretudo, com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza e de ambos com Deus. Devemos salientar que os dois primeiros períodos da filosofia grega têm como referência o filósofo Sócrates de Atenas, donde vem a divisão em filosofia socrática e pré-socrática. Vamos estudar agora a filosofia medieval e o cristianismo, ou seja, o conflito entre fé e razão. Ao longo do século V d.C., o Império Romano do Ocidente sofreu constantes ataques dos povos bárbaros. Do confronto desses povos com a civilização romana decadente, desenvolveu-se uma nova forma de vida social, política e econômica na Europa, correspondente ao período medieval. Em meio ao esmagamento do Império Romano, decorrente, em parte, das invasões germânicas, a Igreja Católica conseguiu manter-se como uma instituição social organizada. Ela consolidou a sua estrutura religiosa e difundiu o cristianismo entre os povos bárbaros, preservando vários elementos da cultura pagã greco-romana. Nesse contexto, surge a filosofia cristã, bastante influenciada pelo cristianismo, que predominou no Ocidente, principalmente na Europa, entre os séculos I e XIV d.C. Alguns historiadores da filosofia costumam dividir a filosofia cristã em duas grandes épocas. A primeira, que se inicia no século I d.C. e vai até o século V d.C., denominada de filosofia patrística. A segunda, por sua vez, inicia-se no século X d.C. e vai até o século XIV e corresponde à chamada filosofia escolástica ou medieval, propriamente dita. Para o autor Silveira da Costa, o problema central da filosofia cristã é o da conciliação das exigências da razão humana com a revelação divina. O modo de abordar e solucionar esse problema caracteriza suas duas etapas e, mais particularmente, a constituição e dissolução da escolástica medieval. Os principais filósofos da filosofia patrística são São Justino, que estabelece um elo entre a filosofia pagã e o cristianismo. Tertuliano, que, para ele, não há uma concordância entre a razão humana e a revelação divina. E o Santo Agostinho, que, nascido em Tagaste, província da África, fora profundamente influenciado pelos clássicos, principalmente por Platão. Já os principais filósofos da filosofia escolástica medieval são Santo Anselmo, que é considerado o verdadeiro fundador da escolástica. Seu intuito era o de retomar e inovar o projeto de Santo Agostinho de compreender a razão como revelação. Santo Anselmo foi o formulador do célebre argumento ontológico, que caracteriza muito bem o estilo dos filósofos medievais de filosofar e o tratamento fornecido às questões que dizem respeito
a aproximação entre a teologia e a filosofia. Pedro Abelardo, que juntamente com Santo Agostinho é considerado um dos fundadores da escolástica. Seu esforço dirige-se no sentido de explicar racionalmente as verdades da fé, ultrapassando os limites aceitos pela ortodoxia ao submeter os dogmas às exigências críticas da dialética. São Tomás de Aquino, cuja filosofia representa uma verdadeira aproximação entre o cristianismo e o aristotelismo, ao contrário de Santo Agostinho, São Tomás aproximou-se do pensamento de Platão, conseguindo com isso uma abertura de um novo rumo para o desenvolvimento da escolástica. Duns Scott, cuja filosofia representou uma das várias reações ao pensamento de São Tomás, que, segundo ele, implicava concessões em demasia à razão humana. E, por fim, Guilherme de Ockham, que foi representante legítimo do final da escolástica. Sua filosofia se desenvolveu em torno da tese da separação entre fé e razão. Bem, traçamos de uma forma geral a filosofia medieval. A seguir, você terá a oportunidade de examinar as características e os principais representantes da filosofia moderna. A filosofia moderna tem início com o pensamento de Descartes e dos empiristas ingleses. É claro, ela não nasceu de uma hora para outra. Seu nascimento possui origens do humanismo do século XVI e pelas concepções científicas da época. A ideia de modernidade, segundo o doutor em filosofia e escritor Danilo Marcondes, está sempre relacionado para nós ao novo, aquilo que rompe com a tradição. Trata-se de um termo ligado à transformação, à mudança. Ainda segundo Marcondes, a etimologia de moderno parece ser o advérbio latino modo, que significa agora mesmo, neste instante, no momento, portanto, designando o que nos é contemporâneo. E é este o sentido que moderno capta, opondo-se ao que é anterior e traçado, por assim dizer, uma linha ou divisão entre os dois períodos. Os principais filósofos do período da filosofia moderna são René Descartes, que é considerado um dos pais da filosofia moderna. Descartes, aplicando a dúvida metódica, chegou à célebre conclusão: penso, logo existo. Através dessa conclusão, enquanto postulado fundamental da sua filosofia, Descartes construiu de forma sólida o edifício do conhecimento filosófico da sua época. Destacam-se também os chamados empiristas, como Francis Bacon, considerado um dos fundadores do método indutivo da investigação científica. Conhecido pela sua frase "conhecer é poder", criticava o pensamento escolástico, considerando-o meramente especulativo e abstrato. Bacon valorizava a pesquisa científica experimental. Outro empirista foi John Locke, que afirmava que o homem ao nascer seria uma tábua rasa, ou seja, um papel em branco sem nenhuma ideia previamente escrita. Assim, a tese de Locke é que não existe nada em nossa mente que não tenha origem nos sentidos. Todas as ideias que possuímos são adquiridas pelo exercício da experiência sensorial. Já para David Hume, tudo que podemos conhecer são impressões, dados dos sentidos ou ideias, representações mentais derivadas das impressões. Seu pensamento dirige-se ao questionamento da validade do raciocínio indutivo, afirmando que a repetição de um fato não nos possibilita concluir, pela lógica, que ele continuará a repetir-se indefinitivamente. George Berkeley, último dos empiristas e que defendeu a tese de que ser é perceber e ser percebido, reduzindo assim a realidade material à ideia que fazemos dela. A filosofia de Descartes influenciou uma nova forma de pensamento na época moderna,
denominada de racionalismo. O racionalismo caracteriza-se como uma reflexão que enfatiza a razão humana como primordial no processo de conhecimento. Pascal foi um representante desses filósofos que, profundamente ligado ao movimento de Port-Royal, pretendeu conciliar a razão e a experiência religiosa. Spinoza, por sua vez, foi o formulador de uma metafísica monista, baseada, sobretudo, na ideia de substância integrando metafísica e ética. Leibniz, que considera a lógica como o verdadeiro caminho para uma fundamentação do conhecimento, afastando-se da epistemologia e do racionalismo, como também do empirismo. Os principais teóricos políticos da modernidade são Hobbes, Locke e Rousseau. São os formuladores do denominado contrato social, como fundamento da sociedade organizada racionalmente. Immanuel Kant foi o formulador da filosofia crítica. Kant valorizou a importância dos juízos sintéticos a priori como o único capaz de ampliar o conhecimento humano. Além do mais, defendeu a tese da impossibilidade de conhecimento das coisas que estão além da experiência sensível. Hegel foi o mais importante filósofo do idealismo alemão e principal crítico do sistema kantiano. Considerado o último pensador da filosofia moderna, Hegel pensa a história inserida no centro do seu sistema filosófico, mostrando o modo filosófico de compreender a realidade baseado no conhecimento da evolução da história. De início, profundamente influenciado pelo pensamento de Hegel, Karl Marx desenvolve a sua filosofia como uma crítica ao idealismo através do método por ele criado, denominado de materialismo histórico. O idealismo alemão pós-kantiano é caracterizado, sobretudo, por indicar um novo rumo às ideias de Kant, ao abandonar o seu sentido crítico. Os principais representantes dessa corrente são Schopenhauer, que privilegia a vontade como lugar central da interpretação da realidade, Kierkegaard, que para ele a existência humana divide-se em 3 estágios, o estético, o ético e o religioso, considerado o fundador do existencialismo e é um dos principais representantes. E Nietzsche, que foi o principal crítico da tradição e de seus valores reais, desenvolveu um niilismo baseado na afirmação da morte de Deus, ou seja, na rejeição às crenças dos valores absolutos. O niilismo de valores fez surgir o niilismo existencial. Diante desse panorama geral que traçamos sobre o período moderno da filosofia, no próximo tópico examinaremos as principais características da denominada filosofia contemporânea. A contemporaneidade filosófica caracteriza-se, sobretudo, como uma tentativa de encontrar respostas para a crise do projeto filosófico da era moderna. As principais correntes que a constituem visam atualizar o racionalismo e o fundacionismo característico da filosofia moderna. Assim, seu objetivo é o de romper com essa tradição através de uma crítica à subjetividade como ponto de partida para a fundamentação do conhecimento e da ética. Em vez de caracterizarmos os principais filósofos desse período, consideraremos algumas correntes teóricas que surgiram na contemporaneidade, tais como a filosofia analítica da linguagem, a semiótica, o positivismo lógico, a hermenêutica, o estruturalismo, a fenomenologia, o existencialismo e a escola de Frankfurt. De agora em diante, vamos traçar os principais ramos da filosofia, ou seja, os desdobramentos dela em disciplinas autônomas. Veremos alguns dos principais ramos em que a filosofia se desdobra. Claro, existem outras ramificações que não mencionaremos aqui, mas acreditamos que as mencionadas sintetizarão e fornecerão a você um panorama dos principais problemas da filosofia.
A antropologia filosófica é uma disciplina filosófica ou movimento filosófico que tem relações com as intenções e os trabalhos de Max Scheler, mas não está unido ao conteúdo específico desse autor. A antropologia encarada metafisicamente é a parte da filosofia que investiga a estrutura essencial do homem. Contudo, este ocupa o centro da especulação filosófica, na medida em que tudo se deduz a partir dele, na medida em que ele torna acessíveis as realidades que o transcende nos modos de seu existir, relacionados com essas realidades. Ou seja, a antropologia filosófica é uma antropologia da essência e não das características humanas. Ela se distingue da antropologia mítica, poética, teológica e científico-natural ou evolucionista, por fornecer uma interpretação basicamente ontológica do homem. A ética, do latim ética e do grego etike, é um ramo da filosofia e um sub-ramo da axiologia, que estuda a natureza do que consideramos adequado e moralmente correto. Pode-se afirmar também que a ética é uma doutrina filosófica que tem por objeto a moral no tempo e no espaço, sendo o estudo dos juízos de apreciação referente à conduta humana. A filosofia da mente é o estudo filosófico dos fenômenos mentais, incluindo investigações sobre a natureza da mente e dos estados mentais em geral. A filosofia da mente é, na verdade, um conjunto de estudos metafísicos sobre o modo de ser da mente, sobre a natureza dos estados mentais e sobre a consciência. Além disso, a filosofia da mente envolve estudos epistemológicos sobre o modo como a mente conhece a si mesma e sobre a relação entre os estados mentais e os estados de coisa que os mesmos representam, intencionalidade, incluindo estudos sobre a percepção e outros modos de aquisição de informação, como a memória, o testemunho, fundamental para a aquisição da linguagem, e a introspecção. Envolve ainda a investigação de questões éticas, como a questão da liberdade, normalmente considerada impossível caso a mente siga, como tudo mais, leis naturais. A metafísica é uma divisão da filosofia que se ocupa do estudo da realidade, dos primeiros princípios, filosofia primeira, e do ser, ontologia. Os problemas centrais da metafísica são ontológicos, principalmente o ser enquanto ser. O sentido da palavra metafísica deve-se a Aristóteles e Andrônico de Rhodes. Aristóteles nunca utilizou esta palavra, mas escreveu sobre temas relacionados à physis e sobre temas relacionados à ética e política, entre outros semelhantes. Andrônico, ao organizar os escritos de Aristóteles, os organizou de forma que, espacialmente, aqueles que tratavam de temas relacionados à physis vinham antes dos outros. Andrônico organizou os escritos em duas formas, física e metafísica. Portanto, a metafísica trata de problemas sobre o propósito e a origem da existência e dos seres. A filosofia da ciência tem por função analisar de forma crítica as diferentes formas de ciência, ou seja, as ciências exatas e humanas, na busca por compreender a avaliação dos seus métodos e dos seus resultados. Possui a pretensão de examinar as relações entre as ciências e o cientificismo e a aplicação prática da ciência, ou seja, a técnica. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, do grego episteme, ciência, conhecimento, logos, discurso, é um ramo da filosofia que trata dos problemas filosóficos relacionados à crença e ao conhecimento. Podemos dizer que a epistemologia se origina em Platão. Ele opõe a crença ou opinião, doxa, em grego, ao conhecimento. A crença
é um determinado ponto de vista subjetivo. O conhecimento é crença verdadeira e justificada. A epistemologia também estuda a evidência, entendida não como um mero sentimento que temos da verdade do pensamento, mas sim no sentido forense da prova, isto é, os critérios de reconhecimento da verdade. Em sua origem, o conceito de estética é atribuído à palavra grega aesthetic, que se refere a tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. O primeiro a utilizar-se desse termo no sentido que conhecemos até os nossos dias foi Alexander Baumgarten. Ele referia-se à estética como a teoria do belo e das suas manifestações pela arte. Como tal, a estética pretende alcançar um conhecimento específico que pode ser capturado pelos sentidos, pois parte da experiência sensorial, da sensação, da percepção sensível. Seu principal objeto de investigação é a obra de arte. Podemos citar a estética ao lado da filosofia da arte, mas neste caso caberia à filosofia da arte investigar o desenvolvimento artístico na busca pelo seu sentido no contexto da história da arte. Cabe à filosofia política, enquanto uma ramificação da filosofia, o estudo sobre a questão da natureza do poder e, principalmente, as teorias que retratam o nascimento do Estado, a ideia do direito, justiça e lei. A filosofia da história busca compreender a dimensão temporal da existência humana, sob o ponto de vista sociocultural. Seus temas variam entre as teorias do progresso, evolução e descontinuidade dos processos históricos, a historicidade da condição humana. A periodização da história, tal como a concebemos hoje, tem origem com o filósofo alemão Hegel. Este foi o primeiro a elaborar uma filosofia da história, ou seja, uma tentativa de compreender a história da filosofia como uma questão central da própria filosofia, e não como um relato histórico das doutrinas ou correntes do passado. A filosofia da linguagem, ou filosofia analítica, amadureceu durante a virada deste século, quando Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein desenvolveram importantes reflexões acerca da linguagem. Segundo o autor Cláudio Costa, a expressão filosofia da linguagem possui duas acepções principais, uma mais estrita e outra mais ampla. Na acepção estrita, a filosofia da linguagem é uma investigação filosófica acerca da natureza e do funcionamento da linguagem, sendo por vezes chamada de análise da linguagem. Na segunda acepção, Costa afirma que a filosofia da linguagem diz respeito a qualquer abordagem crítica de problemas filosóficos metodologicamente orientada por uma investigação da linguagem, sendo por vezes denominada de crítica da linguagem. A lógica é o ramo da filosofia que cuida das regras do bem pensar ou do pensar correto, sendo, portanto, um instrumento do pensar. A aprendizagem da lógica não constitui um fim em si. Ela só tem sentido enquanto meio de garantir que nosso pensamento proceda corretamente, a fim de chegar a conhecimentos verdadeiros. Podemos então dizer que a lógica trata dos argumentos, isto é, das conclusões a que chegamos através da apresentação de evidências que a sustentam. O principal organizador da lógica clássica foi Aristóteles, com sua obra chamada Organon. Essa ramificação da filosofia possui como objetivo analisar os diferentes períodos da filosofia, os principais filósofos de cada período e os problemas que são abordados por este nas diferentes épocas que constituem a filosofia ao longo da história. Ficamos por aqui. Obrigado por sua atenção e até a próxima aula.
Nesta aula, utilizamos o livro de Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Esse ensaio clássico de Jean-Pierre Vernant é leitura fundamental para todos os que se interessam por filosofia e pela história da cultura. Escrita em linguagem clara e sem apresentar dificuldades técnicas, é uma obra que pode ser lida tanto por especialistas quanto pelo público leigo. Também foi amplamente referenciado o livro Curso de Filosofia, para professores e alunos dos cursos de filosofia de segundo grau e graduação, organizado por Antônio Rezende. Trata-se de um verdadeiro manual reunindo a história da filosofia, porque não há aprendizado de filosofia sem a sua história, e uma seleção de textos significativos dos grandes filósofos, ilustrando os temas básicos da matéria. Por fim, destaco o livro de Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Este é um verdadeiro guia da história do pensamento ocidental, situa pensadores e correntes filosóficas em seu contexto histórico, discute ideias e conceitos e, quando necessário, apresenta os textos mais relevantes dos filósofos em questão, como o mito da caverna de Platão ou a tabela dos juízos e categorias de Kant. Olá! Podemos dizer que o propósito desta aula foi fazer uma reflexão sobre a história da filosofia. Conforme nos ensinou o professor Delmo, ela é um precioso auxílio para compreendermos como as diversas correntes filosóficas desenvolveram-se no tempo e chegaram a determinadas conclusões. Trata-se de um estudo sobre o desenvolvimento do pensamento racional. Além disso, estudamos os diversos ramos que constituem a filosofia enquanto disciplina sistemática. Os períodos da filosofia ao longo da história. Vimos que a partir do seu nascimento e ao longo dos séculos, a filosofia teve um conjunto de preocupações, indagações e interesses que são peculiares de cada época e de cada filósofo. Examinamos, ainda que brevemente, os conteúdos que a filosofia apresentou no decorrer de 25 séculos. Um ponto importante destacado pelo professor Delmo foi o conflito entre a fé e a razão. Fé versus razão. Ao longo do século V d.C., o Império Romano do Ocidente sofreu constantes ataques dos povos bárbaros. Do confronto desses povos com a civilização romana decadente, desenvolveu-se uma nova forma de vida social, política e econômica na Europa, correspondente ao período medieval. Em meio ao esmagamento do Império Romano, decorrente, em parte, das invasões germânicas, a Igreja Católica conseguiu manter-se como instituição social organizada. Portanto, a Igreja consolidou a sua estrutura religiosa e difundiu o cristianismo entre os povos bárbaros, preservando vários elementos da cultura pagã greco-romana. Nesse contexto surge a filosofia cristã, bastante influenciada pelo cristianismo, predominou no Ocidente, principalmente na Europa, do século I ao século XIV d.C. Por hoje é só. Encerramos agradecendo sua atenção e até o próximo encontro.